Olá, crianças, tudo bem? Mais um mês a gente começando, né? Já estamos no mês de agosto e com isso a gente vai passar para vocês umas novas atividades. Para essa semana, a gente vai conversar um pouquinho sobre direitos e deveres e sobre o que é cada cidadão, com tudo que a gente tem que fazer para manter esses direitos e os nossos deveres também, tá bom? Vamos começar com a historinha da cidadania. Cidadania. O texto ele é retirado do livro Mundo Jovem, Fundação Tite Setúbal. Certamente você já ouviu falar em cidadania. Mas o que significa isso? É ser solidário? É votar? É preservar a natureza? É ter acesso à saúde, educação e moradia de boa qualidade? Se você consultar um dicionário, verá que a cidadania é a condição de ser cidadão. E ser cidadão significa usufruir dos direitos civis e políticos, mas também responder às obrigações que cada um tem com a sociedade. É respeitar os outros em suas diferentes maneiras de ser, participar daquilo que é coletivo, responsabilizar-se pelos próprios atos. A ideia de cidadania também pode ser traduzida como um sinônimo de participação em movimentos sociais, tais como da defesa do ambiente, de direitos humanos, de busca de melhoria de condições para o bairro ou a comunidade, de movimentos pela paz, de grupos de igrejas, de voluntariado, em creches ou entidades assistenciais, conselho tutelar, que são as ONGs, de participação em partidos políticos e sindicatos, entre outras associações. Portanto, cidadania não é uma ideia vaga, é algo que começa em seus projetos e sonhos e vai até a relação que você tem com toda a sociedade, com o ambiente em que vive, com os outros seres. No que diz respeito às suas responsabilidades, cabe a você promover o respeito aos direitos, ter responsabilidade para com a coletividade, respeitar e cumprir as normas e leis elaboradas e decididas pela maioria, ainda que possa questioná-las individualmente ou coletivamente, na medida em que julgá-las injustas. Existem muitos documentos que estabelecem nossos direitos e responsabilidades, como a Declaração dos Direitos Humanos, a Constituição do nosso país, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, por exemplo. Mas há regras que não estão escritas em lugar nenhum, porque fazem parte da cultura de um povo. São comportamentos, atitudes transmitidos pela família, pela escola, por diferentes instituições e grupos aos quais pertencemos. E pode ter certeza de que essas regras que compõem um código de ética são tão válidas e importantes quanto as redigidas em leis. Por essa razão, é fundamental conhecermos bem tais direitos e deveres, porque esse conhecimento é condição indispensável para exercermos a cidadania. Respeitar as regras, as diferenças, fazer alguma coisa pelos outros. Às vezes parece difícil, trabalhoso. Muitos se acomodam, acreditando que não dá para mudar o mundo, jogando a responsabilidade para o que tem poder de fato. Mas, se cada um fizer um pouquinho, começando por se respeitar, por ajudar aquele que está mais perto, pode trazer muita diferença. Que tal dar um giro por aí e ver o que as pessoas andam fazendo para transformar a própria realidade e fortalecer os laços de respeito e solidariedade? Então, crianças, aqui no texto a gente vê que a gente tem os nossos direitos, mas a gente tem os nossos deveres. E esses direitos e esses deveres não são só aqueles que estão nas leis, como de não roubar, de não matar, de cumprir, de estudar, de manter os equipamentos públicos em ordem, mas aquelas leis também, aquelas regras que a gente tem em casa, aquilo que é condicionado pelo papai e a mamãe, que junto da família a gente cria um ambiente saudável e familiar. E aí, para a gente desenvolver essas atividades, a gente vai escrever um pouquinho sobre esses direitos que são constituídos pela lei, tá bom? Então, aqui a gente colocou para vocês o conceito. O número 1 é a educação.
O número 2 vai falar sobre vida. O número 3, saúde. O número 4, lazer e esporte. E o número 5, a discriminação. Esses números vocês vão colocar aqui. Quais são os direitos que valem para esse número? E aqui quais são os deveres? Então, por exemplo, ó, educação. Então, educação é o conceito. Qual desses direitos aqui está escrito que eu tenho direito a uma boa educação? Ah, esse aqui é o que eu tenho direito a uma boa educação? Então, eu vou colocar o número 1 aqui na frente. E nesse dever? Qual desses deveres é referente à educação? Então, eu vou dar uma olhada aqui. Quais são as práticas que eu tenho que ter para poder ter direito à educação? Olha lá, estudar e zelar pela escola. Esse tem a ver com a educação? Então, eu vou colocar o número 1 aqui, tá bom? A gente vai numerar, então, os direitos e os deveres diante de cada conceito. Para essa outra atividade, a gente colocou para vocês aqui duas bandeiras, que é a bandeira dos direitos humanos e a bandeira que fala sobre a liberdade, igualdade e fraternidade. Que segundo a gente mandou para vocês também no manual, tudo o conceito dele explicando, né, para vocês criarem uma bandeira por algo que vocês lutariam. Lembrando que não pode ser a bandeira do Brasil, porque essa já existe. Então, como essa foi criada, a gente quer que vocês criem uma também, tá bom? Vocês podem usar esses exemplos, mas vocês podem criar uma. É vocês que têm que criar. Lembrando ainda que vocês têm que usar essa parte da folha. Então, vocês utilizem esses materiais que a gente está enviando para vocês, tá bom? Outra atividade dessa semana que a gente ainda tem é sobre esses mesmos direitos que a gente tem como lei que nos asseguram o acesso a eles. E para isso vocês vão olhar, vão conversar com o papai e a mamãe, com os familiares, quais são os equipamentos públicos que tem ao redor da casa de vocês. Então, ao redor da casa de vocês tem escola? Vamos desenhar a escola aqui. Ao redor da casa de vocês tem hospital? Vamos desenhar um hospital aqui, tá bom? Vocês podem listar os nomes ou então fazer desenho desses equipamentos que são públicos e que são nossos, mas que devem ser preservados também, tá bom? Essas são as atividades para essa semana. Lembrando que vocês estão recebendo atividades também de 2 oficineiros, né? Do tio que faz a dança e agora da tia que conta a história. Então, vocês lembrem que vocês têm essas atividades para fazer também, tá bom? A gente precisa do retorno de vocês. Usem os materiais que a gente está enviando e até a próxima. Tchau, crianças!